Hoje... eu não sei se eu falei mais cedo, mas hoje de manhã eu gravei o tour pelas estantes. Ai, vai dar uma preguiça de digitar. Gente, teve um final lá que eu tava parecendo o Galvão Bueno. Narrando o jogo rápido, sabe? Eu não aguentava mais. E eu não fiquei mostrando cada um livro, fui só falando. Esse aqui, esse. E hoje eu li muito pouquinho de Domínio, eu tô muito atrasada, Domínio Tom Holland. Até comentei algumas coisas lá no Instagram sobre os aprendizados que eu tenho com esse livro. Menino, tu vai escorregar, peraí. Misericórdia, Lucas, como é que tu fica se jogando? Não, deixa eu ficar um pouquinho com meu filho. Passei a tarde meio que Fitzgerald e o Grande Gatsby. Porque eu comecei a pesquisar, né, os tópicos fundamentais do livro. É uma releitura que eu vou fazer agora, né? Eu tô na página 38 dessa releitura. Self-Made Man e Sonho Americano. E aí eu fiquei pesquisando, né? Aí fui ler o Sonho Americano em relação ao Benjamin Franklin. O Self-Made Man em relação ao Benjamin Franklin. Ele é a própria personificação, né? E também teve o Frederick Douglass, né? Que foi um estadista abolicionista, um negro que fugiu da escravidão e em Maryland, acho que era de Maryland, e que virou um estadista. E ele acreditava muito nessa questão do self-made man, que tá muito ligado à meritocracia. E eu acho que nem tanto, nem tão pouco, né? É necessário o esforço, o trabalho, sim. Mas existem as condições sociais e de momentos que podem facilitar ou dificultar as coisas, né? A gente sabe disso. E foi bem interessante essa pesquisa. Olha esses cílios. Foi bem interessante essa pesquisa, gostei muito de entender e refletir um pouco sobre o assunto. E aí a Ká fez lá pro clube, né, pro grupo, uma playlist de música dos anos 20 pra gente entrar no clima dos anos 20, onde ela soltou o vídeo lá pro clube de contextualização histórica dos anos 20 sobre Fitzgerald. Eu acabei assistindo também 2 episódios da série Zelda, que é uma série baseada na biografia da esposa Fitzgerald. Eles são muito polêmicos, são muito loucos. E aí, além dessa pesquisa, eu achei a casa que foi inspirada. E eu achei, gente, até um passeio de barco. Existe um tour ali pela parte onde seria o West Egg e o East Egg ali em Nova York, ali, né? Lá em Nova York. Existe um tour de barco que as pessoas podem fazer. E existe todo um simbolismo do que seria o East Egg e o West Egg, que é o que ele fala o tempo todo, que ele mora no West Egg. E o Tom Bushman, acho que é Bushman, né? Que fala sobre o nome da família da Daisy, que são o outro núcleo familiar que é central da história, mora no East Egg. E o East Egg, ele representa o dinheiro velho, né? As pessoas que têm dinheiro por tradição, por questão de família e muito requintados. E o West Egg representa os novos ricos, né? E que não são considerados refinados ou polidos. E é meio que, né? Você concorda? Concorda? Você tá rindo? Eu quero ver seu sorriso. Você vai ficar bravo que eu tirei seu bubu agora? Vai ficar bravo? Tem que pegar o bubu? Aqui? Pronto. Meu Deus, mas como reclama. Gente, Luquinhas aprendeu direitinho a reclamar. É você mesmo. Você mesmo. Ó, aqui, ó, se jogando. Com as perninhas. Querendo descer. Peraí. Também retomei a leitura da Morte do Caixeiro Viajante, do Arthur Miller. Eu tinha começado a ler há muito tempo e eu parei. E eu retomei. Quem sabe agora sai, vamos ver, né? Deixa acontecer naturalmente. Não posso cantar aqui porque o YouTube vai me cobrar direitos. E
Ah, eu também baixei no Kindle Unlimited o Vai e Coloca o Vigia, que é o teórica continuação de O Sol é para Todos, né? Que tem toda uma polêmica se a Harper Lee, ela realmente autorizou essa publicação ou não, até porque ela não estava em condições de consciência e de senso, né, de julgamento para dizer se queria ou não que fosse publicado, né, quando publicou. Ela faleceu, eu não lembro o ano, mas ela faleceu super recente. E ela, quando a advogada dela disse que achou nas coisas da irmã dela que tinha falecido, as pessoas ficaram bem, e que ela disse que a própria Harper Lee autorizou a publicação, todo mundo sabia que era uma jogada de dinheiro. E fora que o Atticus, ele meio que vai ser descaracterizado aqui como herói, né? E existe toda uma pressão social, ideológica, para descaracterizá-lo como herói. Então, vamos ver. Maratona... Deixa eu fazer o reconhecimento facial aqui, peraí. Maratona de carnaval, todo mundo curtindo e eu aqui o quê? Trabalhando, é isso mesmo. Faz parte da vida, né? Cada um tem sua função no mundo e a minha função é trabalhar. Até você chega. Gente, são 9h30. Eu já vi paciente internado, tá? Eu já vim pro consultório atender. E no consultório são 4 pacientes. Eu atendi uma e eu acabei de ver que a segunda chegou. Então vamos lá. Oi, gente, já trabalhei hoje de manhã. Aí eu consegui soltar a Shelf Tour, né, a tour da biblioteca. E eu dei uma lidinha no livro Hotel Hits do Place Vendôme. Acho que é Vendôme. Place Vendôme, Place de praça. Eu vou colocar aqui o nome direito, não lembrei agora. Que é a história do Hotel Hits e todos os seus entremeios de espionagem, de relação com o Terceiro Reich. Cara, eu tô ficando encantada. O primeiro capítulo foi contando ali a invasão da Alemanha em Paris, né? Acho que 12 de junho de 1940, exatamente. E como foi a reação de todo mundo ali, todo mundo largando a cidade e tal. E aí os alemães queriam que mantivesse o circo parisiense, sabe? A cultura parisiense. Então tinha um monte de gente lá traficando, uns merchandising traficando obra de arte, tudo no Hotel Hits. Os generais, os de grande patente da Alemanha, né? Da guerra do grupo alemão ali da Segunda Guerra, ficavam em frente à Place Vendôme, e os ricos, famosos, toda a sociedade intelectual parisiense rodava ali no Ritz, porque o Ritz era o centro de burburinho cultural e de promiscuidade, de traição e de adultério, e nomes famosíssimos, sabe? Proust, Fitzgerald, Hemingway, Marlene Dietrich, princesas. Caramba, tem muita gente que eu tô esquecendo de cabeça. Enfim. E aí o segundo, aí ele mostra, né, como foi esse dia e tal. E o segundo capítulo é falando de Proust, né? Em como o caso Delfos, que foi aquele caso em que um judeu, por ser judeu, foi condenado de espionagem lá em Paris, como se ele estivesse mandando coisa para os alemães, só porque ele era judeu, e não era ele. Era um outro general da Hungria que ficava passando as coisas. E esse caso é famosíssimo. E eu não sabia que esse caso originou o livro do Proust, Em Busca do Tempo Perdido. Eu não sabia. E aí fala todo o embrólio de Proust com Montesquieu, e ele é apaixonado pela princesa, e como ele ficou do lado do Delfos, né, que gerou problema com Montesquieu. Nossa, fofocagem o livro. Adorei, tô adorando. Tava relendo, né,
o Fitzgerald, o Grande Gatsby. E é pro clube. E aí, eles estão jantando aqui, a Daisy, a Jordan, o Nick e o Tom. E eles são tão sem assunto, chega o mordomo, e aí ela quer falar sobre o nariz do mordomo. Ela fala assim: vou te contar um segredo de família. Ela sussurrou empolgada. É sobre o nariz do mordomo. Quer ouvir sobre o nariz do mordomo? Aí ele: foi pra isso que eu vim. Aí ela: bom, nem sempre ele trabalhou como mordomo. Trabalhava polindo prataria em algumas pessoas em Nova York. Gente que tinha prataria para servir 200 pessoas. Ele precisava polir desde manhã até a noite, até que aquilo finalmente começou a afetar o nariz dele. Aí a Becker: a coisa só piorou. Ela falando isso. A coisa só piorou, até que ele teve que pedir demissão. Tipo, que conversa de doido. Aí eu não aguentei, tive que parar para ler o nariz do Gogol. Eu nunca li esse continho, é curtinho. Eu falei: caramba, eu vou pegar pra ler, né, nessa maratona, que não é maratona de carnaval. Acabei de ler O Nariz do Gogol. Meu primeiro contato com Gogol. Esse conto de 1835. E ele beira ali o realismo fantástico. Ele traz o absurdo, o grotesco. Eu tava vendo uns materiais. Ai, peraí. E fazendo análise dele também, né? E a gente tem aqui um homem, que é o Kaliov. Como é que fala o nome dele? O nome dele é difícil. Kovalyov. Que é o Kovalyov, que ele é um assessor de colegial e que tem muita estima a sua patente e tal, e busca galgar mais patente ainda. E um homem muito preocupado com a aparência, né? E de repente ele perde o nariz. Tem mais coisas. Tem a primeira parte, meio que o barbeiro dele encontra o nariz dentro do pão. Ele acorda sem nariz. E isso, a aparência dele ali tá modificada, tá? Isso pode fechar portas para a sociedade dele, né? Ele já é homem vazio, que tem nada por dentro, aí ele perde algo que é de fora. Então ele vai virar um nada. E aí fica nessa busca pelo nariz. O nariz aparece para ele como como é que eu posso falar? Um ser, uma entidade. O nariz aparece como um homem mesmo de maior patente que ele. Maior que ele ainda. Enfim, não vou contar a parte 3, que é o final do que acontece. Ele consegue ou não reconquistar o nariz dele. Mas é um conto interessante sobre alguns aspectos, né? E eu li porque lá no Gatsby tem uma parte que a Daisy tá ali no jantar com o Nick e com a Baker e o Tom. E eles não têm muito o que falar, é tudo muito baseado na aparência, tudo muito na superficialidade. E ela conta que o mordomo estragou o nariz. E que isso é uma grande fofoca, estragou o nariz, praticamente perdeu o nariz. Não perdeu no sentido literal, que nem acontece no conto, mas que o nariz perdeu a função dele, né? De alguma forma. E isso, você fica assim, não, que modalidade, que coisa superficial. E esse conto é sobre a superficialidade, então eu acho que teve referência clara ali, dessa parte do nariz. Gosto de voltar pro Gatsby. Bom dia. Nossa, tô com um B.O. pra resolver. A faculdade agora, você precisa fazer estágio. Gente, tenta alocar aí na minha rotina 50 horas de estágio. Então, eu preciso resolver esse B.O. essa semana. E eu comecei a fazer as coisas desse mês, né? Acho que são 3 matérias esse mês que eu preciso terminar de estudar e fazer os testes e tudo. E eu comecei ontem. Parei pra tomar um café antes de começar o dia. Gente, o Luquinhas tá uma graça. Dentro do contexto dele, sabe? Ativo, risonho. Fico tão feliz esses dias aproveitando que minha mãe tá aí e eu tenho tentado focar. E minha mãe que tem ficado mais com ele, colinho, carinho. É lógico que sou mãe, né? E isso tá sempre presente. Mas ela tem me ajudado a tentar focar. Ontem eu consegui fazer bastante. Hoje eu preciso focar no Gatsby, terminar a meta nossa, pra ver se a gente grava hoje ou amanhã.
essa boca, nariz, tudo com comida. Eu lembro que você ainda era casada, eu não era viúvo. É, tudo com comida. Ah, o quê? E agora? Acabou. Acabou. E agora? O que faz que acabou? Hein, amor? Acabou. Faz o quê? Acabou a comida, não tem mais. Que abre a boca. Não, mas você gosta de engolir, não brincar. E a comida na boca, menino? Menino! A comida na boca. Oi. Pronto. Livros vendidos e doados embalados. Amanhã, como é que eu vou carregar isso pro correio? Não sei. Oi. Acho que sim. Olho aberto, né? Hein? E chupando a chupeta. Tu tá entendendo? Tá entendendo? Tu entendeu, Jamil, isso aqui? Ela disse que o Moed vai ser chamado aqui também. Olha. Ele olha e fecha o olho, né? Deixa eu dar um beijo. Pense que hoje tá um dia meio corrido pra mim. Hoje eu cheguei cedo, discuti já os casos com os pacientes. Meu celular vai escorregar. Depois eu consegui gravar um pouquinho com a Ká aqui, os vídeos a primeira parte do Gatsby, né? E acho que eu não vou nem almoçar. Acho que eu já vou direto ao correio tentar... Ai, não vou ter tudo dentro. Vou direto pro correio tentar mandar os livros que eu vendi, alguns que eu tô doando. Não vai rolar almoço. Correria sem fim. E eu vou ligar saber como é que tá o Luquinhas. Eles mandam mensagem toda hora. Esqueci mais. Eles mandam mensagem toda hora, mas ainda fico, né, angustiada. Gente, por mim, eu ficava o dia todo em casa com ele. Todo mundo, acho que da mãe. Por mim, largaria tudo pra ficar. Não, vão ter algumas que sim, sair um pouco de casa é necessário para uma fuga de vez em quando, para refrescar a memória, para refrescar a memória, para renovar as energias, porque também é tenso ficar lá, mas na condição do meu filho, eu fico com vontade de ficar o dia todo. Com a ajuda das pessoas, eu tenho ajuda o tempo todo lá em casa, né? Mas eu queria ficar lá o tempo inteiro. Vamos lá. E eu tenho que levar meu atestado, porque eu tava com lutinhas. Ai, tem que resolver isso. Resolver a questão do meu estágio. Histologia, e tenho 9 pacientes já tarde. Esses 9 sempre se transformam em mais, porque tem extras, encaixe. Tchau, gente. Então eu tô corretíssima hoje. Eu preciso sentar depois e atualizar vocês o que tá acontecendo das histórias, das leituras, porque meio que eu tô lendo no automático sem conseguir discutir com vocês. Um vlog, né? Vamos lá. Choque, por que você tá fora da cama? Tô assistindo cheio de cocô dela, não tô achando. Vamos lá. Hoje a gente gravou e já leu 1/3 do Grande Gatsby. A Ká deve subir o vídeo pro canal. Gente, assim, essa releitura, porque pra gente é uma releitura, né? Releitura é muito rica. Releitura de bons livros, né? Acho que a releitura de livros ruins só vai cair mais ainda o livro. Mas a releitura de bons livros é muito rico, né? Porque a gente tá conseguindo finalmente pegar alguns simbolismos que na minha primeira leitura passaram. Os olhos do Dr. TJ ali perambulando o ar, os carros, a questão do cachorro, a luz verde. A luz verde a gente até pegou, né?
da primeira vez. Mas os conceitos de self-made man... Eu tinha pegado o sonho americano, mas o conceito de self-made man não tinha pegado. E aí, sem querer, eu descobri que eu tenho um livro de um dos pais do conceito do self-made man. Não é o Benjamin Franklin. Inclusive, eu quero a autobiografia dele, que não foi uma autobiografia. Mas do Frederick Douglass. Narrativa da vida de Frederick Douglass. Eu não consegui ler, mas eu fiz uma bisoiada inspecional dele. Não vai dar tempo de ler. E muito interessante. E eu tô focada nesse livro. E no livro da Palace Vendôme, Hotel Place Vendôme, que é sobre o Hotel Ritz, né? E aí, nesse capítulo, eu conheci agora, eu já tinha começado a falar do início da Proust, né? Conheci a Laura Mãe, que é uma americana pobre, sem beleza, mas que conseguiu ter dinheiro após a morte do marido, né? E muito dinheiro. E ela conseguiu, através do dinheiro, ter, teoricamente, uma vida tranquila ali no Hotel Ritz, conseguindo vender suas... O governo americano até congelou a conta dela para ela não financiar os alemães, porque ela era americana que estava morando ali no Paris, no Ritz, né? Mas ela vendeu suas coisas pros generais alemães. E aí, ela depois se mudou para um hotel no interior e começou a ajudar de forma filantrópica, com o dinheiro dela, os soldados feridos da França. E isso ela ganhou com a decoração, ela foi até para campo. Ela foi até presa para campo de concentração por causa disso. Depois ela foi solta, tá? E continuou fazendo isso. Achei demais a história dela, demais. E ela é meio que uma Gatsby. Porque ela foi self-made man, né? A família, o marido dela veio pobre, não teve uma família privilegiada, né? Digamos assim. Construiu a vida. Mas não foi aceita, né? Então ela foi pra Europa. E lá o dinheiro ela conseguiu comprar o espaço, né? Com o dinheiro. E a questão do self-made man, a gente falou muito sobre meritocracia, né? Que realmente ninguém está no lugar de braços cruzados, né? Para você conseguir manter a máquina rodando, é preciso se mexer. Mas é claro que existe questões de privilégios que não podem ser apagadas. Então, a meritocracia, ela existe, mas ela está abarcada ali pelo meio. Seja o meio biológico, seja o meio social, né? Então, é isso. Até geográfico, né? E aí o outro que eu tô lendo agora é She-Ra. As meninas acabam semana que vem, então eu vou dar um gás hoje. Ai, tá lá no quarto. Mas She-Ra, eu tô no capítulo 6 ainda. Eu tô assim, tipo, quase 50% do livro. É uma leitura rápida, então eu vou hoje ver se eu leio mais umas 20 páginas ainda antes de dormir. Deus me ajude. E hoje também estudei bastante. Estudei muito. Oh, meu Jesus, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Onde tá a chupeta da criança? Tudo prestando atenção no Big Brother. A criança com a chupeta na testa, reclamando, gritando. A mãe com o celular falando sem parar. Realmente, filho, tu tá abandonado. A outra cachorra ali, tipo, questionando o que tá acontecendo. Oh, meu amor. Mamãe hoje realmente deixou ele pra vovó. Porque mamãe precisava adiantar umas coisas. Mas quando vovó foi embora, é só meu. Tô deixando a vovó curtir. Assim, estudei muito gravação hoje. Eu precisava revisar umas coisas, meu. E aí nossa, hoje eu dei um gás, viu? Aí eu revisei sem parar um monte de coisa. Hoje eu dei um gás no mundo. Olha como eu toquei. Rapaz! E separei também um material ali sobre exercício e câncer. Que eu quero fazer um vídeo lá pro meu Insta de oncologia. Não falei, ainda vi live da Debs, ainda vi live da Fernanda. Consegui focar, viu? Fazer um monte de coisa. Tô impressionada comigo mesma. Oi, manhã começou bombando. Como vocês estão? Hoje é sexta-feira, 24 de fevereiro. Ai, gente, eu
Tô aqui atendendo. Hoje eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, hoje tá sossegado, hein? 7 pacientes só aqui. E aí eu já atendi 2, faltam 5. Vou chegar agora. E eu já consegui editar e subir vídeo pro Lista Profissional. E dei uma lidinha também em Place Vendôme, o Hotel Hit, né? Um livro. Chegamos na parte de uma atriz parisiense que foi amante de um general alemão durante a ocupação alemã na França. Ah, esqueci o nome dela. Fugiu o nome dela. Mas a conta tá começando a chegar, né, pra todo mundo. E aí agora a gente entrou na parte do barman. E sobre a tentativa de... A Operação Valkyria, né? A tentativa pelos próprios nazis lá de tentar matar o chefão deles, né? Eu não posso falar o nome. E tá bem interessante, bem interessante. E ontem eu li alguns capítulos de Mulheres da China. E eu confesso que o capítulo 5 ainda me marcou muito. Por ter uma questão de mãe, uma mãe vendo um filho em sofrimento e não poder fazer nada. Literalmente assim, viu seu filho devia até morrer, sem poder fazer nada durante 14 dias. Isso me marcou muito. As Boas Mulheres da China, da Xi Han, né? Um livro de não ficção, que são vários contos, entre aspas, mas são várias histórias de mulheres da China e suas crenças, sabe, gente? É um país muito diverso e que o papel da mulher é muito doloroso. Tem uma parte que ele fala aqui, deixa eu pegar, eu achei muito interessante, eu marquei aqui, ó. Eu marquei até de roxão, porque pra mim definiu muito. As mulheres obedeciam a 3 submissões e 4 virtudes. A submissão ao pai, em seguida ao marido, depois da morte deste, ao filho. As virtudes eram fidelidade, encanto físico, decoro na fala e nos atos e diligência no trabalho doméstico. Mas isso não é simplesmente uma pressão social que a gente tem aqui, né, no nosso país. É algo muito mais profundo, muito mais pesado. E a gente vê a diversidade ali, né? Porque ela também traz histórias de mulheres que, teoricamente, estão tentando sair desse ciclo, mas que não deixam de sair. Quando ela traz o papel das universitárias como secretárias, que são acompanhantes de luxo, na verdade, e quando ela traz o papel dessas mulheres buscando as novas religiões, né? Então, cara, interessante. O que eu não gostei, eu não gosto da linguagem da Xi Han, porque é uma linguagem jornalística, não tem beleza. E muito também sobre cartas, né, que ela reproduziu. Então, eu tenho uma dificuldade em me apegar à escrita, apesar de que eu sei que pro contexto que ela quer trazer cabe muito bem, mas a escrita, eu detesto a escrita dela. É uma escrita jornalística e tem umas coisas da Xi Han que não pegou pra mim. Eu entendo que por questões culturais ela não tem a mesma visão de nós, mulheres ocidentais, mas a Xi Han é uma mulher fora da curva. Ela conseguiu estudar. Ela, vivendo essas cartas dessas mulheres, ela foi aprendendo, crescendo muito. E ela traz uns questionamentos que ela fez, assim, tipo, muito infantis, muito Alice no País das Maravilhas. Ai, isso existe? Ai, não sei o quê. Talvez sim seja uma questão de eu, como mulher ocidental, não conseguir acreditar que ela não sabia de certas coisas. Mas ela era uma jornalista instruída. Ela era uma mulher mais instruída do que as outras, sabe? Talvez esse conhecimento de mundo tenha vindo durante essa construção do processo desse programa que ela fazia, que lia a carta das histórias reais dessas mulheres, mas não me convenceu. Enfim, mas deixa eu seguir aqui que a paciente chegou. Vim com a chave no veterinário. Nossa, gente, mas tinha aqui. Vim com a chave no veterinário.
eu fiquei até 2h30 da manhã editando o material que sai para todos, o segundo vídeo que sai já. Ficou bem legal. E hoje eu vou passar a tarde no curso de batismo. E depois vou pra missa. Então hoje provavelmente não vai rolar nada de leitura. E é isso mesmo, é a vida e tem coisas que a gente precisa priorizar. Mas é isso. Gente, eu sumi esses dias de fazer aqui os vídeos do vlog. Minha mãe foi embora. E ontem eu tive coisas pessoais pra resolver, curso de batismo. Teve pessoal aqui, eu acabei não gravando. Hoje é domingo, 26 de fevereiro. Vou falar do que eu tô lendo. O primeiro livro é esse, Xi Han, a autora Xi Han, As Boas Mulheres da China. São várias histórias de vários perfis de mulheres chinesas. E todas elas têm ali de substrato a Revolução Comunista, tá? E todos os efeitos maléficos que elas tiveram. Existem aqui também questões pré este momento e muito culturais, mas é possível extrair de algumas dessas mulheres aqui do Brasil, sabe? Você vê que algumas temáticas são universais para as mulheres, né? E essa temática do poder do homem, da violência do homem sobre a mulher é muito importante aqui, é muito relatada aqui nesse livro. Eu tô com dificuldade com a narrativa da Xi Han. Não é difícil, pelo contrário, é muito fácil. Mas eu tô com dificuldade em gostar. Porque ela mistura uma narrativa jornalística com uma narrativa... E ela tenta dar uma dramaticidade dentro da narrativa jornalística e tenta ainda colocar literal, teoricamente, as cartas das mulheres que a escreveram. Se vocês entenderem, ela tinha um programa de jornal, ali quando teve a Revolução Cultural, a Abertura Cultural. Ela tinha um programa... E logo quando caiu, também em 89, mais ou menos, caiu o comunismo como conhecido, mas a gente sabe que as raízes dele não caíram ainda da China, né? Mas em 89 ela montou lá um programa de rádio em que ela começou a ler as cartas e telefones de mulheres contando suas histórias. E ela juntou as melhores histórias aqui. Daí, ela usa uma linguagem jornalística, ela tenta dar uma linguagem literária à linguagem jornalística, e tenta pôr também, você vê esses três estilos, né? E tenta pôr literalmente as cartas. Não colou bem. Eu entendi o que ela quis fazer, mas ela podia ter escolhido assim, vou botar as cartas e vou seguir a minha linguagem jornalística. E quando ela tenta pôr a linguagem de literatura e a beleza da literatura na escrita dela bem literal, assim, bem de jornalista, ficou ruim. Tem umas partes que chegam a ser bregas. Ficou meio piegas em alguns momentos aqui. Então eu tô com dificuldade de conectar com isso. E eu tô com dificuldade de reconhecer a Xi Han que eu vi das reportagens da Xi Han que ela tá aqui. Eu sei que a Xi Han daqui, ela tinha muito a aprender quando ela começou a fazer o programa. Muito a aprender. E ela foi aprendendo na dor, né? Ela foi se formando nessa dor. Então, a Xi Han que eu vejo nas reportagens de hoje não é essa mulher daqui, que fica chocada com as coisas, que fala, nossa, eu nunca imaginei que isso podia acontecer. Como assim do meu lado existia isso? E você fica assim, claro que existia isso. O mundo é assim, Alice, acorda, para de ser ingênua, cadê a maturidade? Sabe? O mundo é terrível às vezes, sim. Então, eu tô com essa dificuldade de me conectar com essa Xi Han, que não tá batendo pra mim, semelhança com a Xi Han que eu vejo nas reportagens. E eu sei que pode ser uma questão de datação aqui, de tempo de maturidade. Mas, sei lá, gente, quando ela escreveu, até ela tinha como pôr um pouquinho do que, nossa, depois eu fui aprendendo que isso é isso mesmo. Mas não, fica chocada com as coisas que acontecem. Lógico que tem muita coisa aqui que choca qualquer um. Mas algumas coisas óbvias, sabe? E muitas são relacionadas à parte sexual. Então, eu entendo que por uma questão cultural, e eu como uma mulher ocidental, olhando uma mulher oriental com uma idade, teoricamente pode ser com a minha, pra mim pode ser um absurdo tudo aquilo ali. Ela não saber, mas não bate com a Xi Han que dá entrevista hoje. É isso, eu tô com essa dificuldade. Mas o livro é muito bom, eu acho que eu vou dar 4 estrelas pra ele, isso é muito bom. E eu tô terminando as histórias. Algumas aqui, o capítulo 5 eu chorei de morrer, no capítulo 5. Mas é isso, vamos pro próximo. Eu queria acabar muito esse livro hoje. Eu faltou umas 70 páginas, ou menos. Exílio do Teogonia.
Eu comecei a ler e não terminei. Eu só li meio que a introdução, nem cheguei no poema mesmo de Hesíodo. Mentira, eu cheguei no poema de Hesíodo, que até marquei já algumas coisas dele aqui e escrevi algumas coisas. Mas sou muito no iniciozinho. Devia ter pegado firme semana passada ele pra ter terminado, mas não rolou. O Grande Gatsby faz parte da leitura do nosso clube. Eu tô no 4º capítulo agora. Eu quero até amanhã ler o 4, 5 e 6. O 4, 5 e 6. Enfim. Vamos ver se vai rolar. Vou começar pelo Clube da Flávia Fernanda, a Arte de Ler, da Virginia Woolf. Parece ser um livro curtinho e que eu acho que eu vou gostar muito. Vamos ver. Napoleão Clube Etos, eu só comecei e não consigo continuar. Não sei, eu tô com bloqueio por alguma coisa, não sei o que é. E sem vontade de seguir, eu preciso voltar, porque eu queria muito ler essa biografia, eu quero muito entender essa figura emblemática. E isso aqui, ler em clube é a melhor forma, sabe? Ler esses livros de ficção, às vezes em clube com um monte de gente que pode falar, né? Porque às vezes tem algumas formas de direcionamento em que você fica meio acuado pra falar. E aqui você pode falar, contribuir, você sente todo mundo contribuindo junto, então eu preciso ir. Domínio do Tom Holland, que é do Clube da Debs, eu tô super atrasada, eles estão acabando e eu tô, tipo, na página 200 ou menos. É isso, eu vou correr atrás das minhas leituras, pessoal. Ah, não, falta aqui, ó, esse livro aqui, ó. O Hotel da Place Vendôme, que é o do Ritz. Tô amando! Eu comentei sobre ele. Eu acho que no final eu comento melhor, enfim, mas eu comentei sobre ele até no meu Instagram ontem. Agora tá muito focado na parte do Hemingway. E que cara louco! Eu entendi porque que ele pediu o bilhete e falou: já chega, já vi de tudo e vou embora do mundo. E entregou o bilhete de volta e partiu, cometeu o extermínio lá, né? Mas, gente,